Bem-vindo à transmissão da Bíblia aberta com Susan Keral Smith e esse o amai. Irmã Fe Workentien, estamos tão felizes por você estar conosco. Aqui está a nossa anfitriã, Susan Keral Smith. Antes de entrarmos na poderosa mensagem de hoje, um tópico que está em nossos corações, mantendo a fé em tempos difíceis. Certifique-se de ficar atento, porque esta mensagem é uma que você não vai querer perder. Farei uma pequena pausa, mas voltarei em breve com o restante do programa de hoje. Antes de entrarmos no resto do vídeo, quero te agradecer por clicar em a transmissão da Bíblia aberta hoje, em YouTube e Facebook. Então, se você é novo neste canal, poderia nos ajudar a crescer. Basta clicar no botão de inscrição e ativar todas as notificações para se manter atualizado com tudo que fazemos. Verifique-se de apertar o botão de polegar para cima, deixando o YouTube saber que você gosta do que fazemos aqui. Desta forma, o YouTube recomendará nossos vídeos para mais pessoas, ajudando-nos a crescer. Isso definitivamente ajuda mais do que você imagina. Voltarei já com a devoção de hoje. Bem-vindo ao devocional de hoje. Um momento de reflexão e inspiração. Sou Susan Keral Smith e hoje nos aprofundamos nas páginas de um dia de cada vez. Um guia devocional diário, escrito pelo Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Keral Smith. O devocional de hoje está ancorado nas palavras de Tiago 1:12, versão Almeida Revista e Corrigida. Ela contém uma mensagem atemporal para cada um de nós e diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A tentação é um teste de fé. Tiago diz que quando suportamos tal tentação, receberemos a coroa da vida. Essa é uma recompensa muito maior do que o preço pago. Se realmente amamos o Senhor, guardamos seus mandamentos. Podemos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Isso requer que mantemos nossa fé em Jesus e nele crucificado. 1 Pedro 3, de 14 a 16. Versão Almeida Revista e Corrigida 2009. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor, e qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam
do vosso bom proceder em Cristo. Obrigada por se juntar a nós no devocional de hoje. Se você achou esta mensagem inspiradora, considere compartilhá-la com alguém que possa precisar dessas palavras de encorajamento. E não se esqueça de se inscrever para mais devocionais diários como este. Lembre-se, a vida é uma jornada e cada dia é um presente. Vamos abraçá-la um dia de cada vez. Até a próxima. Sou Susan Carol Smith, desejando-lhe um dia abençoado. Agora é hora de um momento especial com a minha mãe, Dona Fé, que compartilhará conosco o tema bíblico de hoje. O tema bíblico. Nosso tema, escritura é encontrada em 2 Crônicas 7,14, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Alô, meus amigos brasileiros. Hoje irei cantar um hino que eu aprendi no Betel Brasileiro. Creio que foi no primeiro ou segundo ano do Betel que eu aprendi esse hino. É um hino que sempre fala o meu coração, pois a sua mensagem é profunda. Preste atenção, porque gostaria que fale ao seu coração, tanto quanto fala ao meu. Servir a Jesus, oh, que doce prazer, nele a alegria e gozo eficaz. É céu confiar e cumprir seu querer. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus. Mais e mais compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória, difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Compensa servi-lo, embora sofrer, fazendo o que for. É bom ser leal, traz graça infinita, cumprir o querer. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória, difícil demais, serás feliz servindo a Jesus.
Agora, no mesmo espírito deste hino, vai, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com o texto de hoje. Você buscou o pedaço de papel e caneta que eu pedi? Então escreve. O título da mensagem de hoje é Mantendo a Fé em Tempos Difíceis. O texto, 2 Timóteo 2, de 15 a 18. Versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Ou seja, ARC. Agora eu vou repetir para você escrever o título Mantendo a Fé em Tempos Difíceis. Como é o título agora? Mantendo a Fé em Tempos Difíceis. Agora o texto, como é? 2 Timóteo 2, de 15 a 18. 2 Timóteo 2, de 15 a 18. E eu uso a versão Almeida, revista e corrigida, 2009, que é simbolizado com as letras ARC. Então, se você quer lembrar qual é a versão, coloque ARC em parênteses depois do texto. O texto é 2 Timóteo 2, de 15 a 18, versão ARC. Agora um comentário. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje embarcamos juntos numa jornada nas provações e tribulações da vida. É imperativo que abordamos a nossa ligação com Deus com confiança inabalável e um profundo sentimento de segurança. Devemos confiar que qualquer caminho que Ele escolha para nós é, em sua sabedoria divina, para o nosso bem-estar final. Às vezes, nossas orações e perguntas podem não receber as respostas que esperávamos. Contudo, em vez de sucumbirmos ao julgamento e à preocupação rápidos, podemos encontrar consolo e força na graça infinita de Deus. Em momentos de adversidade, quando parece que o peso do mundo está sobre nós, a nossa fé em Deus torna-se uma âncora crucial. É a crença inabalável de que, apesar da incerteza que nos rodeia, Ele tem um plano maior. É a compreensão de que os seus caminhos são mais elevados do que os nossos e que o seu tempo é perfeito, mesmo que não esteja alinhado com os nossos desejos imediatos. Nosso guia para esta jornada é 2 Timóteo 2, de 15 a 18, versão Almeida, revista e corrigida, 2009, ou seja, ARC. Vamos ler estes versículos para preparar o cenário para nossa exploração hoje. 2 Timóteo 2, de 15 a 18, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 17. E a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença neste momento. Primeira coisa que eu quero te pedir, Senhor, é que me unge com a Tua palavra, para que eu possa falar as palavras que Tu queres que eu fale para cada pessoa que está escutando. Que elas possam revivificar as vidas e ajudá-las a crescer em Ti. Eu repreendo Satanás, que não tem nenhum direito de estar presente, interrompendo que as pessoas escutem a Tua palavra. Neste momento, ele não pode estar presente onde qualquer pessoa que está escutando esteja, mas que as pessoas que estão escutando possam ter os ouvidos somente para Ti e a palavra que Tu tens que ela aprenda, ou ele aprenda. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Agora, entrando na mensagem, mantendo a fé em tempos difíceis. Quando nossas orações parecem não ser respondidas, ou a vida toma um rumo inesperado, podemos optar por confiar em nossa fé. Isso significa renunciar à nossa necessidade de clareza e controle imediatos e, em vez disso, abraçar o mistério divino da providência de Deus. Trata-se de reconhecer que a nossa perspectiva limitada não consegue compreender plenamente a intricada tapeçaria do plano de Deus para as nossas vidas. Esta confiança na sabedoria e na graça de Deus permite-nos enfrentar os desafios com uma sensação de paz. Ela nos capacita a enfrentar tempestades com resiliência, sabendo que Deus caminha conosco em cada passo do caminho. Nós, nos momentos de dúvida, podemos obter força do conhecimento de que o amor de Deus por nós é inabalável e a sua graça ilimitada. Portanto, ao navegarmos pelas reviravoltas da jornada da vida, apaguemos-nos firmemente a nossa fé. Mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Confiamos que as decisões de Deus, mesmo que sejam diferentes da nossa expectativa, estão, em última análise, a trabalhar em conjunto para o nosso bem maior. Nessa confiança inabalável, encontramos a paz e a segurança que nos sustém,
durante as provações da vida, sabendo que somos mantidos no abraço amoroso do nosso Criador. 2 Timóteo 2, de 15 a 18, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Antes de entrarmos nesse texto, quero fazer um comentáriozinho. Quando eu ensinava no Brasil aos adolescentes das classes em que eu ensinei, eu dava oportunidade para cada adolescente conseguir uma Bíblia. Eu ensinava a importância de estudar aquela palavra. E o versículo que eu colocava naquela Bíblia como um versículo de referência era 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu espero que cada um de vocês tenha colocado esse versículo como um tesouro na sua vida. Agora, entrando no texto, como a mensagem de hoje. Vamos ver em pedaço por pedaço esse texto. Não só ficando no versículo 15, mas indo adiante até o versículo 18. A primeira parte do versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Refere-se a um trabalhador que foi submetido à prova e, tentando a essas especificações, obteve a aprovação de quem o submeteu à prova. Isso é o que a gente precisa fazer. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Se você apresenta aprovado, você está bem no que Deus te submeteu. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, a fé colocada exclusivamente na cruz nunca trará vergonha. A fé colocada em outro lugar trará sem falta vergonha. Então, se você é um obreiro que tem apresentado a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que envergonhar, você tem colocado a sua fé e somente no Calvário, na cruz do Calvário, onde Jesus morreu para limpar-nos dos nossos pecados. E no que você colocou o seu trabalho naquela cruz, para demonstrar aos outros que é lá que a gente coloca a nossa fé. Sim, você não tem de que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Se alguém não entende adequadamente a cruz, não pode manejar corretamente a palavra da verdade. Se você não entende o que simboliza a cruz onde Cristo morreu, você não tem a verdade. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos salvar dos pecados. Ele derramou seu sangue para nos sarar das doenças que vêm a este mundo. Mas tudo por causa do pecado. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue para nos livrar da condenação. Que maravilha, não é? Então é isso que a gente precisa saber, a palavra da verdade, para poder ensinar aos outros, para que eles também possam crescer e ser aprovados para falar aos outros a palavra do Senhor.
Versículo 16. Mas evite os falatórios profanos. Isso significa que nenhuma falsa doutrina deixa as suas vítimas como forem encontrados, mas sim, pior, muito pior. Então, se a gente ver uma falsa doutrina, a gente vai ajudar a desviar as pessoas daquele caminho. Mas evite os falatórios profanos. Os falatórios das coisas que não são a verdade da Bíblia. A verdade do que Cristo fez por nós. Porque produzirão maior impiedade. Se o pregador está ensinando algo diferente da cruz de Cristo, isso é interpretado pelo Espírito Santo como nada mais do que balbúcias vãos. E é garantido que aumentará cada vez mais a impiedade. Na verdade, não pode ser de outra maneira. Então, a gente vê, se a gente maneja bem a palavra da verdade, a gente vai evitar os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a gente não precisa dessas coisas. A gente precisa ensinar a palavra, e somente a palavra de Deus, que é Jesus Cristo crucificado na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar. E somente ali é que é a verdade. Versículo 17. E a palavra dessas roerá como gangrena. A falsa doutrina que constitui qualquer outra coisa que não a cruz acabará por corromper a tudo. Você sabe o que é gangrena? Gangrena é quando há uma inflamação no corpo e aquela inflamação fica pior e pior e pior, de forma que começa a comer a carne e fede. A gangrena pode tomar um pedaço do corpo, porque quando a inflamação fica tão ruim que torna-se em gangrena, eles têm que cortar aquela parte do corpo para tirá-la do corpo. Mesmo assim, se a gente usar falsa doutrina, a gente é como gangrena. E Deus vai nos tirar do corpo de Cristo, entre os quais são Himeneu e Fileto. Como é óbvio, Paulo está aqui marcando o que causou divisões e ofensas contra a sã doutrina. Então, quando pessoas entram na igreja e começam a ensinar falsas doutrinas e trazem uma divisão dentro da igreja, ela precisa ser cortada fora da igreja, para não crescer aquela gangrena, mas tirá-la para ela não ter poder sobre aquele corpo, o corpo de Cristo. Vemos explicação sobre isso em Romanos 16, 17. Escreve no seu papel. Romanos 16, 17 refere-se ao versículo 17, certo? Se nós, como pregadores, quisermos ser fiéis ao Evangelho, devemos fazer o mesmo. Então, vamos ver o versículo 18. Os quais se desviaram da verdade. Há apenas uma verdade, e essa é Jesus Cristo e Ele crucificado. Temos isso em 1 Coríntios 1, 17 a 18, 23 e 2, 2. Então, escreve, versículo 18, refere-se a 1 Coríntios 1, 17 a 18. E 1 Coríntios 1, 23 e 1 Coríntios 2, 2, certo? Dizendo que a ressurreição era já feita.
Isso é muito semelhante a alguns cristãos modernos que afirmam que não haverá arrebatamento, especialmente considerando o arrebatamento e a ressurreição são a mesma coisa. E perverteram a fé de alguns. A morte e a ressurreição de Cristo tornaram tudo possível, inclusive a vindoura ressurreição de todos os santos. Ficará confuso sobre a obra expiatória de Cristo e ficará confuso sobre tudo. Então a gente vê que a palavra que está ensinando, a gente tem que ter cuidado de não ter falsa doutrina no nosso meio, mas ensinar a verdade. E se você, que não é crente, não conhece a verdade, estamos te ensinando a verdade agora. A verdade é Cristo morreu na cruz para te salvar. Ele derramou seu sangue para te salvar. E é simplesmente você aceitar aquela salvação que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E quando a gente aceita, a gente coloca Ele como objeto da nossa salvação. Cristo e Ele crucificado. E somente focalizando nele e no que Ele fez por nós, é que somos salvos. E em breve voltarei para explicar mais sobre a importância de aceitar a Cristo e Ele crucificado. Não vá embora, porque temos mais a falar com você, certo? Agora eu peço que baixe suas cabeças e vamos orar. Ó Pai Celestial, toca profundamente nos corações das pessoas. Fale com aquele filho rebelde, aquela filha rebelde, aquele que está fugindo. Eles estão fugindo de Deus. Pegue-os, trague-os para casa. Eu peço em nome de Jesus. Quantos de vocês hoje percebem que eu falo do meu coração? Eu imploro a você. Você não pode arriscar uma manhã sem Deus, por favor. Ele não quer que você vá para o inferno. E se você arrisca uma manhã sem Deus, é onde você vai. Eu não quero que você vá ao inferno. Por isso, eu não quero que você arrisque uma manhã sem Deus. Não há alegria no céu pela morte do ímpio, não há. Há tristeza no céu, porque aquela morte do ímpio quer dizer que aquela pessoa vai estar eternamente longe de Deus. Ele vai estar no lago do fogo que arde, com chamas. Quantos aí mesmo, em sua casa, ou onde quer que você esteja, levantam suas mãos e dirão: Irmã Susan, não sei se meu coração está correto com Deus ou não. Eu não quero ir para o inferno, se existe o inferno. E eu vou te dizer que realmente existe um inferno. Eu não quero me perder. Eu não quero queimar para sempre. Eu não quero isso. Ore por mim. E se você fizer isso, eu quero orar com você. Essa é uma pergunta e uma afirmação simples. Quero que levante as mãos onde quer que estejam e digam: ore por mim, preciso de Deus. Pela fé, creio que há mãos levantadas em todo o mundo. Muito obrigada por levantar as suas mãos. Levante os jovens e velhos, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos.
Levante-os bem alto, por favor, só por um momento. Não vou envergonhá-lo. Prometo, levante-os, por favor. Pela fé eu os vejo. E são muitas mãos. Eu vejo essas mãos levantadas, porque eu creio que estão. Quantos dirão, por favor, ore por mim. Não quero me perder. Não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todo mundo de pé, se não podes levantar por motivos físicos, levante dentro do seu coração. Pense em estar de pé. Existem milhares de pessoas piedosas assistindo, e eu creio nisso. Eu creio que você acredita em Deus comigo. Eu quero que você veja a eternidade por um momento. Mas cada pessoa salvo assistindo, eu quero que pare e ore por aqueles que não são. Todo cristão assistindo agora, por favor, creia em Deus comigo. Acredite que em 1000 quartos de hotéis, bancos de praças, em 100.000 lares, ou onde estiver, que nação após nação, o Espírito de Deus entrará e tocará aquele homem e mulher, menino e menina, e os trará a Jesus, à medida que são colocados sob a convicção do Espírito Santo. É a convicção do Espírito Santo que vai te ajudar a ser salvo. Eu quero que você entre nesse fardo comigo, vocês crentes. Tenho confiança em suas orações. No mundo todo, eu quero que todos que levantem suas mãos, eu quero que vocês levantem agora. Eu quero que todos vocês que amam a Deus vão até aquele amigo não salvo. Pais vão aos seus filhos não salvos. Crianças aos seus pais. Esposas, procurem os seus maridos não salvos. Maridos, procurem as suas esposas não salvas. Amigo, ao amigo junto de você. Traga-os a Jesus. Traga-os a Jesus. É só você que está lá que pode fazer isso. Eu posso falar o que for, mas você que está perto da pessoa pode ajudá-los a aproximar ao Senhor. Ninguém precisa morrer perdido e ir ao inferno. Ninguém. Deus abriu um caminho por meio do seu Filho Jesus Cristo, ao aceitá-lo para que você possa ser salvo. Não há outra maneira, não há 2 caminhos, 4 caminhos ou 10 caminhos. Apenas um caminho. Jesus disse que você tem que entrar pela porta. E ele é a porta. Se você tentar entrar de qualquer outra forma, é o mesmo que ladrão e assaltante. E isso não é bom. Em segundo lugar, ele te ama. Você pode pensar que está aqui por acidente, você não é. Deus é o Espírito Santo e hóstia angelical. Ele está aqui para te dar a salvação. Ele está aqui, ele que preparou tudo, ele com as hostes angelicais e todos os anjos e tudo, te trouxeram no lugar que você está, para escutar a mensagem de hoje. E eu peço que nesse momento você aproxima a Deus, porque Ele preparou essa oportunidade
para você escutar a transmissão, para que você pode aceitá-lo. Você trouxe o pecador, ele trouxe o Salvador. E existe uma coisa, ele te dá a vida eterna. Quando você aceita ele. Te dá um lar celestial. Ele primeiro te salva, te dá um lar celestial e a vida eterna. Ele te dá essas três coisas. É somente aceitar. Aceitar aquele presente que ele está estendendo. Quando você leva um presente para alguém, aquele presente que você dá à pessoa, só é dela quando ela estender a sua mão para aceitar o presente, não é? Enquanto estiver nas suas mãos, não é daquela pessoa. Mesmo assim, a salvação. Você tem que estender a mão e aceitar a salvação que o Senhor tem para você. Estamos esperando que você aceite a Cristo hoje. Vamos fazer o que é chamado a oração do pecador. E eu vou explicar. Agora, nós vamos fazer a oração do pecador. E quero que você faça essa oração comigo. A oração do pecador em si mesmo não salva. As suas palavras não têm poder nenhum. Mas, se você creu no que ele fez por você e faz essa oração, crendo de todo o coração no que está dizendo, você será salvo. Eu vou fazer a oração e em cada pausa a minha mãe vai repetir o que eu falei. Eu quero que vocês repetem com ela. E depois a gente vai orar de novo, porque eu quero fazer uma oração para cada pessoa que está escutando e tem outras coisas que vamos fazer. Então, preste bem atenção. Agora vamos começar a oração. Então, baixe as suas cabeças para orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu. Venho a você. Venho ao Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido. E como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. O Senhor, por favor, me perdoe. E me purifica. E me purifica. Com seu sangue precioso. Com seu sangue precioso. De toda a injustiça. Com toda a justiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso. Eu confesso. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Em meu coração. Em meu coração. Eu creio. Eu creio. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Que Deus o ressuscitou dos mortos. E ele está vivo. E ele está vivo. Neste momento. Neste momento. Aceito Jesus Cristo. Aceito Jesus Cristo. Como o Salvador da minha alma. Como Salvador da minha alma. E eu faço dele. Eu faço dele. O Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra. E segundo a sua palavra. Que não pode mentir. Que não pode mentir. Estou lavado. Sou lavado. Estou limpo. Estou limpo. Estou perdoado. Sou perdoado. Estou salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora queremos orar com você e eu quero orar por cada um de vocês que estão escutando, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença nesse momento. Eu peço por cada pessoa que está escutando, que o Senhor supre cada necessidade de cada pessoa. Que as pessoas que estão escutando possam crescer espiritualmente, supre a necessidade física, espiritual e material de cada um. E principalmente queremos que esteja com aqueles que te aceitaram hoje, que
eles possam achar uma igreja que possa ajudá-los a crescer na tua palavra e também possam conseguir a Bíblia correta, que é uma tradução correta para que eles possam estudar a palavra. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva um comentário em Facebook ou em YouTube que você aceitou Jesus hoje, certo? Escreva esse comentário. Fale alguém, e é muito importante que você faça isso para a gente poder orar por você e pedir a Deus que te ajude na sua caminhada. Segundo, fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você não tenha vergonha do Senhor e que você fale aos outros. Eu aceitei a Jesus como o Salvador hoje. Não importa a ação de cada pessoa. Você fale porque Deus quer que você não tenha vergonha dele. E se a pessoa agir de uma maneira má, ignore. Muitas vezes é porque aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. E a terceira coisa, consiga uma Bíblia. Eu peço que consiga a Bíblia versão revista e corrigida 2009, que sabemos que é uma versão que é correta. Existem Bíblias, e um dia eu vou fazer o estudo, agora não tenho todo o material para fazer esse estudo. Meu marido fez no inglês, para as pessoas aqui com as Bíblias americanas e provou quais são as Bíblias boas e as Bíblias más. Existem Bíblias que têm acrescentado a palavra de Deus e têm retirado a palavra de Deus. Umas têm retirado em algum lugar e acrescentado em outras têm acrescentado em um lugar e outras coisas assim. Também tem modificado o sentido do que está dizendo. E vemos em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. Então tenha muito cuidado de pegar a Bíblia que não está correta. E eu sei que a Bíblia são a revista e corrigida 2009 é uma tradução correta. E você pode encontrar dentro que diz versão revista e corrigida 2009, ou pode ser na capa, na espinha da Bíblia, pode estar escrito ARC, significa versão revista e corrigida. E eu peço também que vocês procurem uma igreja, porque é importante que a pessoa procure uma igreja para congregar. Eu não posso te ajudar se você está tendo uma dificuldade espiritual ou uma pergunta sobre a Bíblia, mas se você achar uma igreja que está pregando a palavra correta e que você está sentindo o mesmo espírito que você sente quando você escutou essa mensagem, aquela igreja é do Senhor. Então vá àquela igreja, procure uma igreja que está ensinando a Bíblia correta. Se está ensinando a Bíblia que tem sido modificada, tenha cuidado. Então procure uma igreja. E se você achou a igreja correta, você fale com o pastor ou a pastora sobre o batismo nas águas. Diga que você aceitou Jesus como Salvador e precisa ser batizado nas águas.
Eles vão te ensinar o que deve fazer então. E eu peço que você ore. Se você quiser, vem assistir-nos de novo. Não quer dizer que você não precisa assistir. A palavra de Deus ainda renova cada manhã. Então, você pode nos assistir e ir à igreja também. E eu peço que vocês façam isso. E Deus te abençoe. É a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco. Obrigado por asistir a Transmissão da Bíblia Aberta com Susan Keral Smith y S. Uamai. Irma Fe Warkentien certifique el CD sintonizar novamente, no próxima domingo, las 15 horas, hora de Recife, Pernambuco, Brasil.